Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Em mais um Bastidores do Flu. Primeiro Fluminense. Vamos falar sobre tudo que o Fluminense precisa fazer para que realmente o nosso time de coração precise estar em primeiro colocado de todos os grupos. Então, sente no sofá ou na poltrona, deixe na cama, relaxe, me escute e entre o meu divã e também YouTube Live, todos os dias, certo? Sexta-feira, às 6 ou 7 horas da noite, então fique atento. E aqui está um pequeno texto, né, que eu vou dar uma lida aqui com vocês, que é: saiba as contas para o Fluminense ficar em primeiro lugar na classificação geral da Libertadores. O Tricolor precisa vencer a Aliança Lima e depender de algumas combinações de resultados. Então vamos ver o que vai falar sobre isso, tá bom? Quando ele fala primeiro lugar, é primeiro lugar na classificação geral, ou seja, ele vai ficar em primeiro lugar e ele sempre vai jogar fora de casa. Isso é importante falar sobre isso. O Fluminense ainda tem chance de ficar na primeira colocação geral na fase de grupos da Conmebol Libertadores. Para isso, precisa vencer o Aliança Lima, nessa quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. E depende de algumas combinações de resultados. Em especial, torcer para tropeços de Atlético Mineiro, Palmeiras, Talheres e River Plate. O Gé mostra as contas. Tá? Antes de mostrar as contas, se inscreva no canal. Eu sei que está muito cedo isso, mas eu vou pedir logo. Se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo. Vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar aqui falando sobre esse tema. Nesse momento, o Fluminense está na quinta colocação geral. Como o Atlético Mineiro na terça-feira, o Tricolor entrará em campo já sabendo em qual posição poderá terminar. Dos jogos observados, Palmeiras e River Plate jogam na quinta-feira. Bom, as contas aqui. Fluminense e Aliança Lima, vitória do Fluminense tranquila, pode passar. O Atlético Mineiro e o Caracas tem que ser um empate ou uma derrota do Atlético Mineiro, né? Que aí vai somar os 13 pontos que tem ali. Então, empatou ou foi derrotado o Atlético Mineiro, ótimo, ajudou muito mais o Fluminense. São Paulo versus Talheres, empate e tirar 3 gols de saldo ou derrota de Talheres, tá? Então a gente tem que torcer pro empate do São Paulo ou da derrota do Talheres. A gente não pode torcer pra vitória do São Paulo não, tá? A vitória do São Paulo ajudaria muito mais o São Paulo e também prejudicaria o Fluminense. Então é empate e tirar 3 gols de saldo ou derrota do Talheres. Palmeiras e São Lourenço, empate e tirar 6 gols de saldo, ou seja, é complicado, né? 3 gols de saldo, a gente teria que fazer 3-0. E no Palmeiras e São Lourenço, a gente teria que fazer 6-0. Que é muito mais difícil ainda. Ou derrota do Palmeiras, ou seja, tem que torcer para a derrota do Palmeiras. E por fim, River Plate e Deportivo Táchira, empate e tirar 4 gols de saldo. Ou derrota do River Plate, ou seja, o que temos que torcer? Para a derrota do River Plate, do Palmeiras e do Talheres, e empate ou derrota do Atlético Mineiro. Para quem não sabe, né, na classificação geral da Libertadores, estamos nos primeiros colocados, tá? Nos primeiros colocados. O Palmeiras está com 13 pontos, está com saldo mais 9. O River Plate está com 13 pontos e está com saldo mais 7. O Talheres que está com mais 6, está com 13 pontos, está com mais 6 de saldo. O Atlético Mineiro está com 12 pontos com saldo mais 4. E o Fluminense com 11 pontos com saldo mais 3. O The Strongest, que está com 10 pontos e que está com saldo mais 6, ou seja, está melhor do que a gente. O Bolívar, que está com 10 pontos e saldo mais 2. E por fim o Júnior Barranquilla com 9 pontos, mas com saldo mais 3. Aqui de todos, o que é mais difícil, mais improvável, o Júnior Barranquilla colocar a gente em oitavo colocado, por alguma maneira. O Fluminense está no oitavo de final. O atual campeão do Tricolor manteve vivo o sonho do bi e se classificou com uma rodada de descendência ao vencer o Cerro Porteño por 2-1 no Maracanã. Com a vitória, o Fluminense chegou a 11 pontos e não pode ser mais alcançado por ninguém do Grupo A. Na última rodada vai enfrentar o Lanterna Aliança Lima, que ainda tem chance de classificação no Maracanã, jogando apenas para melhorar a sua pontuação para poder fazer os segundos jogos em casa, no mata-mata, e se pegar times que fizeram campanha pior. Aliás, até mesmo só pra gente identificar aqui algumas coisas, o primeiro colocado, ele pela regra, ele sempre, quando jogar contra o segundo colocado, ele sempre vai ter na disputa
fora de casa. É por isso que ele não considerou nenhum ali. É importante falar sobre isso, né? Eu vou falar sobre isso ali. Como é que funciona a regra? A regra funciona da seguinte maneira. Primeiro, todos os primeiros colocados jogam dentro da sua casa na volta, no jogo de volta, contra os segundos colocados, seja de qualquer tipo de grupo. Isso é importante falar. Primeira coisa. Segunda coisa. Os times de primeiro colocado, eles jogam volta de casa contra os próprios times de primeiro colocado. Se tiverem mais pontos na pontuação geral que fez na fase de grupos, isso é importante falar sobre isso. E terceiro, é justamente dos segundos colocados que jogarem entre si, o segundo colocado de um grupo contra o segundo colocado de um grupo, também segue a mesma maneira. Ou seja, quem tiver mais pontos naquela fase de grupos, também pode suceder acontecer isso. Dito isso, sobre todos os resultados, né, eu fiquei um pouquinho mais pertinho para você. O que eu acredito? Empate do Caracas para mim não é tão insano assim, mas é muito difícil. A derrota do Talheres é fácil, ainda mais que é o São Paulo. Palmeiras e São Lourenço é muito difícil o Palmeiras perder, ainda mais dentro de casa. O River Plate perder também é muito difícil. Ou seja, o que eu acredito que pode acontecer, tá? O Fluminense ele pode ficar em quarto colocado no saldo geral, que é o que eu acredito, né? Ou até mesmo terceiro no saldo geral. Não é tão insanamente assim. Não acho que vai superar River Plate e Palmeiras. E claro, a gente tem que pensar também no próprio Flamengo. Só pra gente ver aqui a questão do grupo do Flamengo, né, na Libertadores. Na classificação geral. O Flamengo está em segundo colocado com 7. Se perder para o Milionários e o Palestino ganhar do Bolívar, que é muito difícil porque o Bolívar vai jogar em casa contra o Palestino. Então logo, numa altitude, pode acontecer isso, tá? Não é que vai acontecer, é muito difícil acontecer, mas se o Milionários empatar ou ganhar do Flamengo e o Palestino ganhar do Bolívar, o Palestino vai para a zona de classificação da Libertadores e o Flamengo vai para a Sul-Americana. Isso é muito bom, isso seria muito bom sobre isso. O Flamengo não tem como ser eliminado, né, dessa fase, né, não tem como entrar no fim da linha. Ou ele vai para a Sul-Americana ou ele vai para a Libertadores. E tomara que ele vá para a Sul-Americana e esquece um pouco as Libertadores um pouco, né? Mas isso daí pode acontecer. Então é isso, né? Vamos torcer contra o Flamengo, torcer contra Palmeiras, Talheres e Atlético Mineiro e River Plate. E o Fluminense tem que ganhar esse jogo. Se ganhar com 3 gols, 4 gols, até 6 gols de vantagem, melhor ainda, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscrevam no canal, façam um trilho pra você que é curte, comédia e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo, vídeos todos os 10, 12, 20 horas. Pix na tela e YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira às 6, 7 horas da noite. Então fique atento. Saudações tricolores, até a próxima.